Pastor William, amém? Graça e paz, igreja, amém? Boa noite, vocês estão bem? Amém. Acho que o Maurício ia ficar aqui hoje para ministrar junto. Você ia deixar só um fundinho aí, né, Maurício? Amém, então nós vamos estar ministrando hoje, né, Maurício? Glória a Deus. Abra comigo lá em Salmos 139. Alguém nos visita pela primeira vez? Amém, glória a Deus. Mais alguém? Não, todos da casa. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Desde o momento que você saiu de casa, eu creio que Deus já está falando contigo, porque nós adoramos um Deus que Ele é presente. Nós adoramos um Deus que o Espírito Santo dele fala a todo momento ao nosso coração. Sinta-se à vontade, você está na casa do Pai, que Ele possa falar grandemente contigo e com todos nós nessa noite. Amém? Glória a Deus. Salmos 139. Nós vamos iniciar a ministração ouvindo e sabendo o cuidado do nosso Deus para com as nossas vidas. O pastor falou sobre Davi e nós vamos continuar falando sobre esse rei guerreiro que tem muito a nos ensinar e a nos espelhar. E aqui é um momento em que ele fala diretamente com Deus. Os salmos davídicos ou os salmos do Senhor é algo que a gente pode aprofundar. E até mesmo quando você estiver lendo a palavra na tua casa. Eu às vezes chego na casa do meu pai fala que ouve vários salmos. Os salmos, ele está para falar ao nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, ao nosso espírito. E aqui a palavra de Deus vai dizer o seguinte, no verso 1 de Salmos 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à boca ou à língua, em algumas versões, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e pela frente, e põe as tuas mãos sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, e tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Curva a sua fronte. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor é o Deus que sonda os nossos corações, Senhor. O Senhor conhece, Pai, o deitar e o levantar de cada um. O Senhor esquadrinha, Senhor, as nossas mentes, o nosso coração, o nosso querer, o nosso agir, o nosso ir, o nosso permanecer e até mesmo o nosso retornar, Senhor. É o Senhor, ó Pai, que conhece todas as coisas, Senhor. Sabe quando nós estamos atarefados, mas também sabe quando nós deleitamos na Tua presença. Há necessidade, Senhor, de entregar as nossas vidas a Ti, o controle das nossas vidas a Ti, a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração a Ti, Senhor. Que todas as coisas, Senhor, fluam para o bem do Teu querer. Que aquelas pessoas que aqui se achegaram possam sentir a Tua presença, a expectativa do Cordeiro, aquele que veio e já morreu por nós. Que a mensagem da cruz seja cravada aos nossos corações e que não apague, Senhor, em nenhum momento, Senhor, aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas, Senhor. Ah, Pai, o Senhor conhece cada homem, cada mulher, cada criança, jovem, adolescente que aqui se achegou, Senhor. O Senhor conhece desde as entranhas, do ventre das nossas mães, Senhor. Sabe, Senhor, ó Deus, aonde nós estamos, aonde nós iremos, Senhor, até que o Senhor volte.
Portanto, Senhor, nessa noite, fala aos nossos corações, Senhor, aquilo que é necessário falar, Pai, porque nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, Pai. Nos use, Senhor, nessa noite como um canal, Senhor, que venha edificar a Tua igreja, Pai, para transformar, para salvar, curar, Senhor, aquilo que é necessário ser curado e salvo nessa noite, Pai. Que os homens e as mulheres que aqui estão criem expectativas no Teu Espírito, Pai, e não em um pastor, um líder ou qualquer outra pessoa, Senhor, que não seja da Tua vontade. Pai, que o Senhor possa fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos, aquilo que nós desejamos, até mesmo aquilo que nós sentimos, Senhor, e queremos nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Vai comigo lá para 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Nós vamos entender um pouco da história de Davi, e você já deve ter ouvido muito sobre Davi. Sabe quem foi Davi, o que ele fez, por onde ele passou, quais foram as conquistas e até mesmo as derrotas de Davi. Eu quero falar aos nossos corações de que quando nós estamos num patamar, quando nós estamos em um pódio, algo em que nós conquistamos, algo em que nós percorremos, é mais difícil você estando em um lugar onde as pessoas conseguem te enxergar em primeiro lugar e ali permanecer, do que você iniciar uma trajetória, percorrer um caminho e alcançar esse primeiro lugar. É muito difícil você permanecer nesse primeiro local, mas é muito mais prazeroso, é muito mais conquistador você chegar até esse local. E nós vamos entender que na vida de Davi foi exatamente dessa forma. Nós sabemos aqui, aqueles que gostam de esporte, é mais difícil se permanecer em primeiro local na tabela do esporte. E quem está em primeiro local hoje no Campeonato Brasileiro, só para vocês verem que eu não acompanho nada, Palmeiras não, acho que é Palmeiras? Olha lá, não pode falar de Palmeiras na igreja porque só tem palmeirense aqui. É mais difícil permanecer em primeiro local na tabela de um campeonato do que você conquistar pódio a pódio até chegar nesse primeiro local. Você permanecer o tempo todo nesse primeiro local é muito difícil. Requer mais sacrifício. Não é diferente numa corrida, irmão. Se você já fez uma maratona ou correu, você sai em primeiro local, se desgastando, é mais difícil você manter essa cadência o tempo todo para poder chegar em primeiro local. Só que aquele que se prepara antes da corrida, aquele que se prepara antes de um campeonato, ele tem o seu êxito. Ele vence os seus caminhos. E é fácil? Não, não é fácil. Agora coloca isso na minha e na sua vida desde o momento em que você se tornou uma alma vivente, com o fôlego de vida que Deus soprou aí no seu coração. Você chegou até aqui, você conquistou coisas. Você teve que se desgastar para poder chegar nesse local onde Deus te colocou, e somente Ele te colocou. E também, somente Ele pode tirar você desse local. E foi assim com a vida de Davi. A gente vai falar um pouco sobre o capítulo 17, mas quando a gente olha para o capítulo 16 e principalmente para o capítulo 15, nós vamos entender exatamente qual era o desejo do coração de um rei, a ponto de Deus escolher outra pessoa para suceder aquele que estava em primeiro local, que estava sendo bem visto pelaquela população de Israel. Era um Deus da tribo era um rei da tribo de Benjamim, que segundo o que contam a palavra, o mais alto batia no ombro de Saul. Então ele era um rei forte, um rei de estatura, um rei que estava em primeiro local, na visão daquele povo. Era um rei desejado por
aquele povo. Só que na medida da história, no capítulo ali 16, do 15, a gente vai entender que a vaidade tomou conta de Saul. E assim como Deus levantou o profeta Samuel com a necessidade de ter um profeta em Israel, assim também fez Deus quando ungiu Davi. Só que nós vamos entender, irmãos, que no momento mais crucial de Davi, ele estava no campo de batalha sem ser um membro do exército. E no campo, aonde ele foi totalmente vaidoso, ele já era rei e desfrutava da coroa do primeiro local. A palavra vai dizer que no momento em que Saul errou contra Deus, o Espírito de Deus saiu de Saul. E no momento em que Davi foi ungido a rei, adolescente, a Bíblia não vai deixar claro qual era a idade de Davi, mas era em torno de 13 a 15 anos, ele foi ungido a rei. Adolescente, o Espírito de Deus se apossou de Davi. E aí a gente entende que as nossas vidas, ela só pode ser direcionada, ela só pode ser vivida, essa única vida que nós temos aqui, se o Espírito de Deus estiver nas nossas vidas. Você pode conquistar qualquer coisa, irmão, dentro do teu trabalho, num campeonato onde você está disputando, num cargo, qualquer coisa. Mas se o Espírito Santo de Deus não estiver em nós, não vai valer de nada você almejar ou conquistar essa posição. Pois bem, 1 Samuel, capítulo 17, a partir do 3. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do 3. Os filisteus ocuparam uma colina, e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Ponto. Irmãos, nessa guerra que nós conhecemos muito bem, aonde Davi enfrentou Golias, como eu disse, quando ele foi ungido, ele era adolescente. E quando ele foi enfrentar Golias, ele ainda não era totalmente jovem. O que eu quero dizer com isso? Quem eram aqueles que se alistavam e poderiam servir o exército? Aqueles que tinham uma idade acima de 20 anos. E Davi não era parte do exército. Tanto é que o pai dele pediu para que ele fosse até o campo de guerra para levar alimento para os seus 2 irmãos. Ou 3, melhor dizendo. E Davi chegou no momento em que ele estava vendo aquilo que estava acontecendo. E a palavra vai dizer, que nós lemos aqui, que os filisteus, eles ocuparam uma colina, ou seja, o que é colina? É alto. E o povo de Israel ocupou a outra colina, também do alto. E a guerra estava sendo formada embaixo. A partir do momento em que aquele gigante Golias começou a afrontar o povo de Israel, pedindo para que se levantasse alguém para poder enfrentar ele, eles desciam de uma colina ao outro até o campo de guerra para poder enfrentar um ao outro. Vai no 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês o servo de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mande-me um homem para lutar sozinho comigo, ou
ao ouvirem as palavras, os filisteus, Saul e todo Israel ficaram atônitos e apavorados. É normal numa situação que nós estamos enfrentando, a ponto de você chegar num ponto mais alto da sua vida, de você ficar totalmente apavorado com a situação em qual você está enfrentando. Aquele povo também estava aterrorizado, porque a Bíblia vai dizer, há versículos anteriores, que aquele gigante ele tinha 2,20 metros de altura, ou 3, quase 3 metros. Aonde alguém de Israel poderia combater um gigante desse tamanho? E vocês ouviram muito bem quando eu falei que o maior do povo de Benjamim, de onde saiu Saul, batia no ombro do rei. Isso quer dizer que haviam pessoas ali que enfrentavam, que simplesmente iam para a guerra e lutavam. Só que a palavra vai dizer que eles ficaram aterrorizados. Por quê? Porque existe um gigante que se levantou, que era maior do que a necessidade ou o que eles iam enfrentar na vida deles. E aí, a palavra também vai dizer, quando Davi foi ungido, ele estava pastoreando as ovelhas. Irmãos, não sei se você já ouviu, mas as ovelhas em que Davi estava pastoreando eram umas ovelhas que não tinham valor. Sabe quando a palavra vai dizer que Davi foi encontrado atrás das malhadas? Quer dizer que as ovelhas malhadas não tinham tanto valor quanto as ovelhas totalmente brancas. E é nesse ponto em que Deus tinha necessidade de ter alguém que enfrentasse alguém maior do que aqueles que ninguém via, que ninguém dava valor. Assim como Samuel, quando ele veio para essa terra, através da necessidade da mãe dele, Ana, que precisava, queria, proclamava, adorava, pedia para Deus um filho. Ela tinha necessidade de ter um filho, e Deus a necessidade de ter um profeta. Todo encontro que você tem, no desafio que você leva, dia após dia, há uma necessidade, tanto da sua vontade, do teu querer, e principalmente da vontade do querer de Deus. Ele não vai te levar para nenhum campo de batalha, se Ele não puder ir junto contigo e suportar essa batalha. Agora, irmãos, é bem saber que, quando Davi foi ungido, o Espírito de Deus se apossou de Davi. Nós não podemos viver nesse mundo sem o Espírito Santo de Deus em nós, para poder fazer em nós e através de nós. À medida em que Davi chegou naquele campo de guerra, ele ouviu um filisteu falando sobre o Deus de Israel. E nós sabemos que na história ele vai dizer que ele iria enfrentar aquele gigante. Não é difícil na minha e na sua vida. Só que no momento mais alto, sem ser coroado a rei, Davi teve que descer até o campo de guerra, para poder sim, em nome de Deus, ser coroado antes mesmo da coroa descer sobre a cabeça dele. Vocês vão entender, porque não adianta ele ter o crédito que o rei tinha e não ir para o campo de guerra, se nem o próprio rei Saul naquela época queria enfrentar Golias, e não tinha ninguém para que ele pudesse enviar para enfrentar esse gigante. Aí vem um adolescente, um jovem, a palavra vai dizer um ruivo, uma pessoa de estatura menor que talvez, e a palavra vai dizer que a armadura de Saul nem cabia em Davi, então ele era muito pequeno, e ele enfrentou com 5 pedras. E essas 5 pedras têm referência na Bíblia, porque ele foi, na verdade,
com a força de Deus e não com a força dele. Ele tinha só as 5 pedras. E segundo o que vai dizer, esse Golias tinha outros 4 irmãos. Irmão, quando você vai para a linha de batalha, você tem que usar a ferramenta que Deus deu para você. Não adianta você ir para a linha de confronto com a ferramenta ou a armadura de outra pessoa. Enfrenta essa guerra com aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Se é uma fonda e 5 pedrinhas, é dessa forma que nós vamos. Irmão, e ele vai falar assim para Saul, que ele enfrentou leão e enfrentou urso, para poder defender aquilo que Deus tinha comissionado para ele, até o momento em que ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. E a palavra vai dizer que essa honra de Davi, sabe onde foi? Quando Samuel estava na casa do seu pai e teve que esperar Davi chegar, e todos tiveram que esperar Davi chegar, e aí sim, depois que ele fosse ungido, eles se assentaram para comer. Essa é a primeira honra de Davi da parte do Senhor, antes mesmo de ser rei de Israel. Ele tinha em torno dos seus 17 anos ali, até chegar no teu reinado. Há caminhos para ser percorrido, irmãos, e nós já falamos isso diversas vezes aqui. É diferente a minha cabeça hoje, com 45 anos de idade, com a cabeça de um adolescente de 13, 14, 15 anos. Mas eles vão passar pelo mesmo caminho que nós já passamos. Eles vão enfrentar as mesmas coisas que nós já enfrentamos. Nós ainda vamos enfrentar as coisas que os nossos pais enfrentaram. Mas todos nós temos que ir nessa luta, nessa linha de frente, com as armas que Deus nos deu. A capacidade que Deus deu para você, de manter de repente o emprego onde você está. A capacidade que Deus deu para você de instituir e constituir a sua família, e de permanecer com a sua família até o fim. Fazendo o impossível, o sacrifício, talvez até de vida, para poder permanecer nesse local onde Deus colocou eu e você. E a cada dia, regando, sabe, é como se fosse um fruto, irmãos, que você vai cuidar de uma árvore frondosa, que ela vai viver longos anos, e você vai ver frutos e frutos, estação após estação. Só que no momento mais alto da vida de Davi, não foi quando ele foi coroado, e sim quando ele desceu até a linha de batalha, em nome do Deus vivo de Israel. E foi dessa forma que ele ganhou essa batalha. Eu não sei qual a batalha que você está enfrentando, e creio que nós enfrentamos todos os dias diversas batalhas. Só que a primeira batalha que nós enfrentamos, a qual nós já perdemos, se a gente não tem essa consciência em Cristo, está aqui, irmão, na nossa própria mente. De ver coisas, ações, posições. O mundo está de tal maneira, e a palavra vai dizer que nós não devemos se moldar a esse mundo. Nós devemos esquadrinhar os nossos pensamentos naquele que já sonda o meu e o seu coração todos os dias. Conhece esse seu levantar, sabe o que você vai fazer, onde você vai tropeçar, onde você vai cair, aonde você tem que chegar, onde você tem que conquistar. E não é só uma questão de crer, tem que viver dia após dia essa fé, irmão, cultivando a cada dia. Eu, depois de muitos anos mesmo, eu aprendi a cultivar o meu relacionamento, o meu matrimônio com a minha esposa. Embora não vou entrar no detalhe do que aconteceu, porque alguns sabem da história, mas hoje eu cultivo de tal forma, irmãos, que de fato é como um amor ágape. Eu dou a minha vida por ela, e eu creio que ela também dá a vida por mim, a ponto de eu me olhar e falar assim: já não sou nem eu mais, é ela fazendo através de mim, e vice-versa. Acaba sendo como se fosse de fato uma só carne.
Assim também é com o Espírito Santo de Deus, irmãos. É um casamento. É o que nós temos que cultivar dia após dia. Pode ser que demore para você aprender, mas quando você aprender que Ele é o seu melhor amigo, é Ele que sonda o seu coração, é Ele que conhece o teu deitar, o teu levantar, sabe onde você está caminhando, Ele conhece desde o ventre da sua mãe. Ele conhece, Ele te sonda, irmão. Assim Deus sondou o coração de Davi. A palavra vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Foi por esse motivo que Saul perdeu o reinado. Mas o pecado de Saul foi tão afrontoso assim para Deus quanto o pecado de Davi? Segundo Samuel 11. 2 Samuel capítulo 11. A partir do 1. Todos acharam? Digam, achei. Amém. Amém. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Amados, o que a palavra está nos dizendo? Que nessa primeira hora, nesta época, neste momento, aonde todos saíam para a guerra, Davi enviou a sua tropa e o capitão da tropa, porém, ele permaneceu em Jerusalém. Às vezes são batalhas, irmãos, que de fato não são batalhas que nós devemos lutar. E nós entramos em batalhas, em guerras que não são nossas lutas, não são nossas guerras. Quando Davi, sem ser alistado, foi levar alimento para os teus irmãos, entrou numa guerra sem ser chamado, Deus honrou ele. E foi através da presença de Deus, porque ele foi em nome de Deus, ele foi em nome do nosso Senhor. Ele venceu com uma única pedra, venceu Golias. E a palavra vai dizer que ele pegou até mesmo a espada de Golias e arrancou a cabeça dele, trazendo como troféu. Agora, quando era de fato que Davi aqui como rei, coroado, ele já tinha enfrentado diversas batalhas, era para ele estar na guerra. O que aconteceu? Ele ficou em Israel. Aí, irmãos, nós entendemos que a guerra, ela talvez não é físico, ela acaba sendo espiritual, ela acaba sendo aqui na nossa mente. Por que Davi ficou, ao invés dele ir para a guerra? E a palavra vai dizer no versículo 2: Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar, saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Etita. Davi mandou que trouxesse, e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa, a mulher engravidou e mandou um recado para Davi, dizendo que estava grávida. Irmãos, o pecado de Saul foi maior que o pecado de Davi? O erro de Saul foi maior do que o erro de Davi? Saul não obedeceu e acabou sacrificando despojo de guerra que não foi pedido pelo Senhor.
Por outro lado, a palavra vai dizer aqui que Davi, ele cometeu um adultério. E assim ele desonrou a sua própria casa. E assim também ele desonrou a Deus. Por isso que nós, quando medimos algo, que quando nós erramos, não existe erro pequeno ou erro grande. Erro para Deus é erro. Simplesmente é uma falha de percurso, mas não pode ser uma falha de caráter. A partir do momento em que Saul, ele errou, ele não teve o coração, como a palavra mesmo vai dizer de Davi, segundo o coração de Deus. Agora, como que pode, irmãos, Davi cometeu o que ele cometeu e ser segundo o coração de Deus? Sabe que Deus está falando para mim e para você? Ele não está querendo saber ou olhar o teu pecado. Ele quer saber quem que é esse pecador, que merece toda a dádiva dele, que merece toda a graça dele. Vamos errar? Sim, vamos errar, mas ele ama aquele que ele chamou. Ele abomina, ele odeia o pecado, mas ele ama você e eu que somos pecadores. Vamos cometer erros, e muitos. Nós não vamos agradar todo mundo, e nem Jesus agradou, irmão. Seu chefe não vai agradar, teu esposo não vai agradar, tua esposa, teu pai, tua mãe, ninguém vai agradar todo mundo. Mas você é segundo o coração de Deus. Só que é o seguinte, aqui da mesma forma que Deus fez justiça através do teu filho amado, que morreu por mim e morreu por você, ele também é um Deus justo. Ele é um Deus justo que ele castigou a Davi. E é por isso que quando nós lemos em Salmos, você vai ver o coração quebrantado de Davi, o coração segundo Deus. Por isso que eu falei, leia Salmos, você vai saber exatamente qual é o coração de Davi. É esse coração arrependido do seu erro. Só que ele errou com um pai que é um pai justo. E aí a gente entende, e aqui está o top, o auge dessa ministração. Quando Davi não era nada, quando Davi estava atrás das malhadas, aonde ninguém dava valor naquela época, a sociedade, quando até mesmo teu pai não dava nenhum valor para ele. Por quê? Você vai ler na palavra que Samuel simplesmente falou, tem mais algum filho? Tem um que cuida das minhas ovelhas. Nem o pai honrou Davi, como Deus próprio honrou Davi, esperando que ele chegasse para depois todos eles se assentar, e aí sim, ele sendo ungido a rei. Esse é um Deus que nós servimos, irmão. Você crendo nele, você entregando a sua vida nele, você entendendo que você tem essa intimidade com o Espírito Santo de Deus, que vai se apossar de você. Já não é a sua vida, já não é você. É Paulo que fala assim, já não sou eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. O Espírito Santo de Deus vive em mim. Quando ele não era nada, ele foi e entrou numa linha de frente numa batalha, e teve que descer até aquele vale para poder, em nome de Deus, ganhar aquela batalha para o povo de Israel. E assim, ali ele foi coroado a rei. Não foi nem no momento em que ele foi ungido, onde ele deveria ter tido honra da sua família. Foi no momento em que ele, em nome de Deus, ele enfrentou a sua primeira batalha. Porque talvez ele já tinha enfrentado outras batalhas, como a própria Bíblia vai dizer. Ele matou um leão, matou um urso, mas para quem? Para o pai dele, para cuidar das ovelhas que não tinham valor. Para a família dele, para servir de alimento para os irmãos, que ele tinha que levar alimento para eles na guerra. E nem ele era alistado. Agora, no momento em que ele poderia ter ido para a batalha, na linha de frente, ele resolveu ficar no palácio. Ele resolveu fletar com o pecado, com o erro. Aí sabe o que aconteceu? Caiu. Ou seja, quando você estiver no topo, saiba que mesmo que você esteja lá, se você estiver sem Deus, é muito mais fácil a queda. Agora, quando você está embaixo, mesmo que no começo, caminhando com Deus, subindo degrau a degrau e andando uma escadaria, irmão, porque você vai entender que é degrau a degrau, subindo, caminhando, você vai ver que é Deus que está sustentando a sua vida até hoje, e te sustentou, porque você entregou a sua vida para Ele. No momento em que Davi estava no alto,
Para que eu vou para a guerra? Deixa eu ficar aqui no palácio, curtir. E é nesse momento, quando a sua mente está vulnerável, quando você tira dessa intimidade, quando você não tem essa aproximação, é aí que o inimigo vai bater na tua porta. E é nessa hora que, se você não estiver forte, você não vai conseguir conquistar essa batalha, mesmo estando em Cristo, porque você se desviou desse caminho a qual Deus quis que você permanecesse. Isso quer dizer o quê? Que Davi, ele tinha tudo para fazer um excelente reinado, mas por conta de um erro. E aqui, irmão, a gente pode falar qualquer coisa, não é só por conta do adultério, é todos os tipos de erro nas nossas vidas. Ele preferiu ouvir as suas emoções do que ouvir a voz de Deus, a ponto depois do profeta Natan contar uma historinha para ele, e ele: não, eu mataria. E era ele mesmo que estava se formando naquela história. E aí a palavra vai dizer que ali ele se arrependeu, rasgou as suas vestes. Só que, irmãos, a gente já ouviu isso. O diabo, ele ajuda a fazer, mas na hora que o negócio aperta, ele é o primeiro a correr. Você lembra da história de José? Quando ele estava na casa do seu senhor, que a mulher do Potifar foi lá e tentou algo contra ele e com ele, e ele automaticamente: quem sou eu para pecar contra o meu Senhor e contra o meu Deus? Irmão, ele viu o pai dele cortejando a mãe dele por muitos e muitos anos. Não era por conta de somente alguns minutos que ele ia perder a salvação dele e o propósito que Deus chamou ele para naquela terra. O que eu e você, nós estamos fazendo quando a dificuldade bate na minha e na tua porta, da minha mente, da sua mente, do teu coração? A quem você tem se apoiado? Qual é o status que você chegou, que você não deu honra a quem deveria dar honra? A Deus, único e suficiente nesse lugar. Você deu margem, você abriu as portas para que o inimigo entrasse, e ele entrou, sem ao menos te pedir. Porque a partir do momento em que você ouve a voz de Deus, até mesmo quando Adão estava lá a ponto de pegar daquele fruto, eu estava ouvindo essa semana no Instagram, se eu não me engano, Hernandes Dias Lopes, alguém fez uma questão para ele: mas Deus não estava com Adão lá no jardim quando a Eva ofereceu para ele aquele fruto? Acho que foi lá, Martini. Estava, é muito provável que sim, mas sabe o que acontece? Ele não suplicou a voz que ele ouvia todos os dias. Se ele tivesse suplicado: Senhor, isso aqui eu não consigo, esse pecado eu não consigo, Senhor, somente o Senhor, isso daqui eu vou pegar. Se ele tivesse suplicado, Deus com certeza teria descido, porque Ele está em todos os locais, Ele está no teu íntimo, Ele está naquele momento de vulnerabilidade sua, Ele está naquele momento em que você está com um passo para poder perder a sua salvação. Ele conhece, Ele sonda o teu coração, Ele sabe o teu deitar, o teu levantar, até mesmo o teu trabalhar e o teu descansar. Descansa no Senhor. Essa luta não pode ser maior do que o tamanho do Deus que nós servimos, irmão. Eu sei que tem coisas difíceis, insuportáveis, mas tem coisas, irmão, que você pode, deixar para lá. E é difícil falar, eu sei que é. Talvez você está passando por uma situação, irmão, como nós colocamos aqui, o adolescente ainda não passou, mas vai passar. E aí você passou. O que você é de base para esse adolescente, para esse jovem, para esse membro da sua família? Um suporte, um ouvido. Sabe o que o Espírito Santo de Deus vai fazer? Ele vai te usar onde você estiver para falar com essa pessoa.
é o teu exemplo de vida, é o teu testemunho, é a restituição daquilo que o inimigo tentou roubar. Sabe, até o fim, irmãos, você vai entender que na palavra até o fim, Jesus deu um lugar de honra para Judas. Sabe quem estava sentado à esquerda de Jesus, quando eles estavam na Santa Ceia? Judas. E a palavra vai dizer que ao seu lado direito, João, aquele que ele amava, o discípulo do amor. Sabe, naquela época, irmãos, só comia do prato aquele que tinha intimidade. A palavra vai dizer que ele tomou daquele pão molhado e deu para aquele que ia o trair. E os discípulos não conseguiram entender. A ponto do outro lado, os discípulos perguntarem para aquele discípulo que ele mais amava, que estava do lado dele, ou o discípulo do amor, de quem ele está falando. E as mesas naquela época não é igual à mesa de hoje, ela é como se fosse um U. E aquele que sentava no primeiro local tinha honra. E Jesus deu honra para Judas até o instante em que ele falou: vai lá e faz aquilo que você precisa fazer. Naquele mesmo momento, o Espírito Santo, que era para estar nele, saiu. E sabe o que se apoderou dele? O diabo. A palavra vai dizer isso, que o espírito do diabo se apossou de Judas e foi fazer aquilo que ele tinha que fazer. Mas já estava escrito, sim. Mas até o fim, Jesus lutou por aquele pecador que vendeu ele como um escravo, a ponto de quando ele se arrependeu, ele jogou as moedas, e ali o diabo já não estava nele. E é por isso que nós entendemos que ele vai ajudar a fazer. Mas na hora que acontece mesmo, que as coisas se transparecem e aparece, sabe o que ele faz? Ele sai de cena. Eu prefiro que o Espírito Santo se aposse de nós, de mim, de você, da tua casa, da tua família, do teu trabalho, do teu relacionamento, de tudo que você é, do que o diabo ter alguma brecha para poder entrar. A ponto, irmãos, de um único erro, a gente perder a nossa salvação.